Só a galera toda na tela, hein? Temos Juliana Lopes, temos Leandro Rezende, também estamos com Débora Oliveira, Américo Martins e Renata Agostini para a gente poder analisar todo esse cenário. Américo, eu nem vou lhe perguntar sobre algo específico, porque foram tantas pautas importantes. Eu quero te ouvir o que você destaca dessa fala de muitos minutos do presidente Lula. Elisa, eu acho que foi um discurso bastante duro, foi um discurso contundente, em que o presidente tentou deixar muito claro ali alguns aspectos, especialmente da política externa brasileira. Como a gente tinha levantado aqui, ele defendeu muito claramente uma luta e o que ele chamou de uma necessidade de indignação contra a pobreza e a desigualdade. Esse era um dos destaques que ele queria dar nesse discurso. Foi uma coisa que ele também fez quando se referiu àquele discurso de 2003, a primeira vez que ele falou na Assembleia Geral da ONU, então ele repetiu isso de uma maneira muito enfática. Ele também defendeu a necessidade, obviamente, de se manter aí as florestas, de se ter energia limpa, disse que o Brasil é um dos países que tem uma matriz energética mais limpa do mundo, está se colocando ali como um grande líder nessa área aí de combate às mudanças climáticas e exaltou a necessidade disso e, como a gente também já tinha antecipado, ele cobrou muito firmemente os países ricos a cumprirem aquela promessa de pagarem 100 bilhões de dólares aos países em desenvolvimento para eles conseguirem resistir a essas mudanças climáticas. Eu queria destacar também um outro ponto, Elisa, que é muito importante com relação à guerra na Ucrânia. E também críticas que ele fez diretamente aos membros dos países que têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ele foi muito claro com relação à posição que o Brasil tem da guerra, criticou a imposição de sanções unilaterais, numa referência clara e direta às sanções que estão sendo expostas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente à Rússia por conta da invasão da Ucrânia. Isso vai ser certamente interpretado como mais um apoio velado do governo brasileiro ao Kremlin e ao presidente russo Vladimir Putin. Ele também colocou nessa situação o caso específico da ilha de Cuba, que enfrenta embargos também impostos pelos Estados Unidos há mais de 60 anos. Nesse ponto, ele foi inclusive aplaudido ali por parte dos delegados, quando ele disse que aquele embargo precisava sumir. E ele criticou os membros do Conselho de Segurança da ONU, dizendo mais uma vez que eles são responsáveis diretos aí pelo caos e pelo aumento nos conflitos, quando eles deveriam ser os responsáveis por conter esses conflitos, mais uma vez colocando o Brasil como um dos países ali que gostaria, obviamente, de ter um assento. Então, em termos de política internacional, foi um discurso contundente, foi um discurso em que ele tentou deixar claro ali quais são as posições do governo brasileiro nos 3 principais eixos de atuação. Foi aplaudido quando mencionou a Amazônia, dizendo que o mundo sempre falou sobre a Amazônia e agora os países amazônicos estão se organizando para falar da floresta eles mesmos. Foi aplaudido. Aí é um discurso até fácil, porque todo mundo é muito a favor de proteger o meio ambiente e conter as mudanças climáticas, mas com relação à guerra, com relação às críticas ao Conselho de Segurança e com a posição brasileira de combate à desigualdade, fome e defender uma mudança muito firme aí da ONU, dizendo inclusive que o principal projeto que a ONU tem neste momento, que são os objetivos sustentáveis que deveriam ser atingidos até 2030, uma série de 17 objetivos diferentes, que eles muito provavelmente não serão alcançados e podem se transformar no maior fracasso da ONU. Então foi um discurso forte em termos de política internacional, sem dúvida, Elisa. Em tantos aspectos, eu estou aqui com a cabeça a 1000 por hora, todas as turbinas ligadas, né, fazendo as conexões das falas do presidente Lula e rememorando aqui, ó, logo no começo ele citou o Rio Grande do Sul e o presidente foi muito questionado de não ter, né, ido pessoalmente, as críticas em relação a não ter falado sobre o Rio Grande do Sul. Então, logo no começo da fala, ele citou ali essa tragédia. Citou também a tragédia na Líbia, fazendo, né, minha gente, uma crítica ali, porque os superiates estão ali próximo a um local que foi parte devastado por causa de uma tempestade inacreditável que caiu por lá, e no mesmo mar você tem os superiates velejando por ali. Eu até vou trazer a Débora aqui para a conversa, para a gente poder falar dessas questões também econômicas, né, desse discurso bastante enfático. E tem a questão também que me chamou a atenção, eu não me lembro
posso estar errada com a minha memória, de ter visto Lira e Pacheco acompanhando Bolsonaro nas vezes em que Bolsonaro estivera também na Assembleia Geral da ONU. Nós vimos ali os dois presidentes das duas casas presencialmente acompanhando Lula. E, enfim, tantos aspectos. Débora, quero te ouvir, por favor, sobre o nosso olhar econômico em cima da fala do presidente. Traz uma coesão ali realmente de discurso e alinhamento, né, desse governo com as casas, uma coisa que que o Lula já vem defendendo desde o dia que ele tomou posse, aliás, né, essa imagem ele vem trazendo. A gente sabe que existe aquelas dificuldades políticas, né, o governo tem de discurso realmente, de conversa que ele vinha tendo ali com o Congresso, mas parece começar a se alinhar. E como você muito bem lembrou, Elisa, a gente não lembra, eu também não tenho essa lembrança de ter o Bolsonaro sendo acompanhado dessa forma, como o presidente tem sido acompanhado. Me chamou a atenção alguns pontos desse discurso dele, em que ele fala e bate naquela tecla ali, né, de realmente a riqueza está concentrada ali numa minoria. Lembrando que a gente tem como pauta já nesse governo a questão da taxação dos super ricos, isso a gente tem em andamento isso, e é uma preocupação, é uma forma também de arrecadação, mas é uma preocupação, não sei se a gente pode trazer disso daí uma mensagem subliminar de que o governo vai continuar sim de olho nisso, também aqui do Brasil, para dar andamento a essas pautas. Esse é um ponto que é realmente preocupante, assim como também a gente tem a questão climática por outro lado. A gente já vinha falando aqui, aliás, ao longo da nossa programação, desse roadshow que o Haddad vinha fazendo, esse compromisso de que ele quer ter e levantar, né, verba lá de fora para trazer aqui para investimentos mais limpos. O que o presidente fala de que o Brasil está nessa vanguarda, né, de energia renovável é um fato. A gente tem visto o Brasil, né, numa média de 40% acima na produção de energia renovável da média do mundo. Então, a gente tem um potencial competitivo muito grande no Brasil, né? Conseguir trazer investimentos para poder realmente incentivar isso e sair na frente, vai trazer realmente um diferencial muito grande economicamente falando. A produção, a matéria-prima, a gente tem em riqueza, em abundância, falta investimento. E também fazer aquele dever de casa, ter ali as contas alinhadas, o risco fiscal e a garantia, né, ter uma questão jurídica também muito mais garantida para os investidores, para que isso não afaste, né, a estabilidade jurídica, que a gente sabe que ainda falta um pouco mais por aqui. Então, esses dois pontos ali da questão da pauta ambiental, que isso ele bateu forte, essa questão também de trazer um pouco mais de igualdade, é com certeza um ponto a se observar e ao ser observado como que isso vai refletir no andamento das pautas do governo aqui mesmo no Brasil, viu, Elisa? Combate ao feminicídio apareceu no discurso, defesa dos direitos LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, foi aplaudido, lembrei aqui de um momento, quando falou de equidade salarial entre homens e mulheres. Também foi fortemente aplaudido. E é interessante, Leandro Rezende, a gente também poder comparar, né? Quem era Lula quando fez o discurso na última vez que estivera na Assembleia Geral da ONU e que tipo de discurso, né, embasou as palavras de Lula hoje, neste dia 19. Elisa, tem alguns pontos de contato entre a última fala do Lula como presidente, né, lá na Assembleia Geral da ONU, no seu segundo mandato, e a fala de hoje. Tem um trecho, aliás, que é bastante semelhante quando fala ali do Conselho de Segurança da ONU, né? E o Américo até falou um pouco sobre isso. A gente já vinha falando, tem falado ao longo desse ano que o Lula tem criticado muito a forma que esses organismos multilaterais estão formulados e como eles estão imutáveis. Lá atrás, em 2009, ele dizia: não é possível que as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança sejam regidos pelos mesmos parâmetros que se seguiram à Segunda Guerra Mundial. Aí hoje ele vem e diz, né, anos depois, de 2009 para 2023, o Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente sua credibilidade. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo. Então, deu para fazer um ponto de contato nesse aspecto, deu para fazer também quando fala sobre mudança climática, aquele discurso de 2009 também aparece agora, né, de novo, o Lula falando sobre o assunto e sobre como isso está impactando na vida do mundo, mas eu queria destacar aqui também, além dessas similaridades, a questão do Julian Assange, né? Porque o Lula falou de muitos temas ali e ele faz uma defesa, ele fala da necessidade de se lutar contra a desinformação, o que não deixa de ser também um recado interno, né? O Brasil está travando esse debate sobre regulamentação das plataformas e uma luta contra a desinformação que esse governo
tentou encampar, a coisa não andou muito no Congresso ainda, mas é uma discussão que está em voga. O Supremo Tribunal Federal discutiu isso na semana passada, e aí ele fala sobre o Julian Assange. Ele diz, né, é fundamental preservar a liberdade de imprensa e lembra do caso desse jornalista, dizendo que ele não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Só para rapidamente lembrar, Julian Assange é o criador do Wikileaks, que há alguns anos atrás publicou uma série de documentos sigilosos dos Estados Unidos que mostraram que os Estados Unidos espionavam diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Nesse ínterim, Julian Assange está exilado, está no Reino Unido agora, e recentemente o Reino Unido autorizou a extradição dele para os Estados Unidos no ano passado. Isso ainda não se deu. É um tema caro para o governo americano, né, que quer punir o Assange, e o Lula falou sobre esse assunto, bom, foi na ONU, mas a ONU em Nova York, enfim, na casa dos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU que ocorre neste momento, e você está acompanhando tudo o que acontece por lá ao vivo aqui na CNN Brasil, e a gente está nesse momento analisando todos os poréns, todas as vírgulas, todos os aspectos da fala do presidente da República. Juliana, quero te ouvir, porque a gente teve muitas citações em relação ao verde, por exemplo, economia verde, transição ecológica, questão do hidrogênio, citou questões da Amazônia, e esse é um aspecto que costuma sempre aparecer nos discursos, né? Com Jair Bolsonaro também. Volta e meia, o ex-presidente citava as questões da nossa Amazônia e os países que fazem parte do bioma. Exatamente, Elise, faz parte da análise também a gente lembrar o que disse o ex-presidente da República nesse mesmo evento, quando participou, e a necessidade que Lula tem de fazer sempre um contraponto a esses discursos. Eu até separei uma frase, Jair Bolsonaro, sobre a Amazônia, afirmou o seguinte, nesse mesmo evento: é falácia dizer que a Amazônia é de propriedade internacional. Naquele momento, a gente lembra, ele estava sendo bastante criticado por vários líderes mundiais, colocando, por exemplo, Emmanuel Macron, presidente da França, pelas medidas ambientais que estava tomando em seu governo. E Lula agora vem com um discurso de contraponto, afirmando que é preciso união e ações conjuntas entre os países e ações coordenadas entre os países que também fazem parte ali da Amazônia. Ou seja, a necessidade de Lula de sempre se colocar num contraponto com o ex-presidente da República. Jogando um pouquinho para frente, pensando em pontos, né, que são novidade no discurso de Lula, a gente traz essa questão dos direitos trabalhistas, né, e especificamente o direito dos trabalhadores de aplicativos. Por que a gente está falando isso? Para amanhã há uma grande expectativa em relação a uma reunião entre o presidente brasileiro e o presidente americano, Joe Biden, para discutir as questões trabalhistas que envolvem trabalhadores de serviços de aplicativo, que não têm registro, que sofrem aí com uma série de questões trabalhistas que não são colocadas, já que esse é um trabalho não regulamentado. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Mas há uma grande dificuldade nesse momento com o registro desses trabalhadores. Há, inclusive, um grupo de trabalho aqui no Brasil que está tendo bastante dificuldade no diálogo com as plataformas, e são várias, e isso também está acontecendo a nível mundial. Há, inclusive, nesse momento nos Estados Unidos, nos últimos meses, um movimento sindical mais forte, inclusive apoiado pelo presidente Joe Biden, que é justamente para que esses trabalhadores façam uma pressão para que sejam registrados por esses aplicativos. Isso será tema de uma reunião amanhã, do encontro entre os presidentes, e Lula já trouxe ali essa necessidade de discutir esse assunto a nível mundial no discurso que fez em frente a vários líderes ali de todo o mundo. Muito interessante acompanhar as convergências, né, da fala do presidente Lula com alguns representantes de diferentes países. Juliana Lopes nos traz essa conexão e relembra, né, essa reunião tão importante, então, com o Joe Biden. Inclusive, durante o discurso, bastidor do discurso para vocês. A gente fica aqui no grupo dos analistas trazendo os aspectos da fala de Lula, e Renata Agostini me ajudando a lembrar se nós ouvimos aplausos nos últimos anos em relação à fala do representante brasileiro, porque hoje foi aplaudido pelo menos 3 vezes.
Um pouco mais até, Elise, até o momento em que eu registrei, eu acho que vimos ali 5 momentos nos quais a plateia parou para pontuar ali falas de Lula. Logo no início, quando Lula falou, né, que o Brasil está de volta, ele tem repetido isso como uma forma de se posicionar nessa nova interlocução que ele entende que o Brasil tem que ter com o mundo. Então foi o primeiro momento no qual ele de fato foi aplaudido. Depois, quando ele falou de Amazônia, Américo lembrou. Quando falou da questão da equidade de gênero, também foi aplaudido. Quando fez menções à extrema-direita. Então, alguns momentos de sua fala foram pontuados de fato por aplausos ali na Assembleia Geral da ONU. E me parece que o que Lula fez nesse discurso foi tentar, de uma forma habilidosa, ao meu ver, permear pontos de sua plataforma política, que ele já colocou para o público interno, para o brasileiro, que até fizeram parte de sua campanha à eleição, com a forma como ele quer se apresentar para o mundo. Isso difere, de certa forma, e eu já detalho aqui, ele difere, de certa forma, a última apresentação de Jair Bolsonaro, porque ali Bolsonaro detalhou bastante medidas tomadas pelo governo brasileiro, especialmente na economia, mas de uma forma muito específica sobre como isso estava dando resultado para que a economia brasileira se apresentasse de uma forma robusta naquele pós-pandemia. Aqui, por isso eu falei que, ao meu ver, Lula conseguiu exercitar isso de forma habilidosa, porque ele está pensando pontos de sua plataforma que ressonam muito com a comunidade internacional. Então, quando ele fala sobre essa nova forma de se relacionar com o mundo, ele é aplaudido. Quando ele fala sobre a Amazônia, plataforma dele ambiental, plataforma que ressona com o mundo, ele é aplaudido. Quando ele fala sobre essa defesa, equidade de gênero, direitos dos grupos LGBTQIA+, e por aí, ele também traz esse interesse do mundo, a forma como ele está se colocando. Daí, essa boa receptividade à sua fala na ONU. Rapidamente aqui, Elisa, antes da gente seguir, só fazer um rápido adendo aqui, né? São muitos os casos. O Assange, ele revelou documentos sobre a invasão no Iraque, a guerra no Iraque e a guerra no Afeganistão, né? Falei da coisa da espionagem, mas esse é o departamento do Edward Snowden, um outro caso, só para fazer esse breve registro aqui, alertado que fui pela Cristina Tardáguila, minha ex-chefe, me avisou aqui, está me observando, percebeu que dei um deslize ali, mas está tudo certo. Você está vendo o que é o amor dos ex-chefes, hein? A gente tem que ter. De escola, mas segue conectado. Obrigada, minha gente. Valeu, baita equipe aqui analisando o discurso de Lula. Daqui a pouco voltaremos à Assembleia. Por enquanto, deixa eu